É um texto na Palavra de Deus onde o autor, o salmista, o livro de Salmos, ele vai expressar o motivo dele de ir no culto, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas, quando a gente olha para a vida das pessoas, ou olha para a tua vida, algumas coisas trazem alegria para nós, não é verdade? Às vezes não é o mesmo motivo. Para algumas pessoas, elas se alegram quando recebem uma boa notícia. Estava esperando uma notícia, coisa, se alegra, né? Algumas pessoas se alegram quando alguém conta uma piada, a pessoa ri, né? Mas há um escritor da Bíblia que ele conta que ele se alegrava de uma maneira muito diferente, e ele escreveu dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O motivo que alegrou o salmista não foi uma piada, não foi uma boa notícia, não foi algo que aconteceu na sua vida. Ele se alegrou quando ele foi convidado, estava indo para um lugar que ele amava, estava indo para adorar a Deus. Indo para adorar a Deus. A alegria que ele expressa para nós. Se você lembra do Salmo, está aí, Salmo 122. Se você quiser e puder abrir na Palavra de Deus, eu vou ler na versão da NVI, Salmo 122, diz assim: alegrei-me, na NVI, vai dizer, com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. O Salmo 120 ao Salmo 134 são chamados de Salmos dos degraus, né? Parece estranho para nós essa expressão, Salmo dos degraus, dessa peregrinação, né? Então esses 15 salmos foram cantados quando Israel realizava a sua peregrinação para adorar ao Senhor em Jerusalém. Eram hinos, lembra que salmos eram hinos ou orações, e eles cantavam. Então nessa peregrinação, enquanto eles estavam indo a Jerusalém, eles entoavam esses hinos, esses cânticos, né? E Davi escreveu esse Salmo 122 para que as pessoas entoassem, então, quando subiam às festas em Jerusalém. Então esse é o terceiro Salmo desta série de 15. A designação aqui no texto de casa do Senhor também era usada por tabernáculo, que antes de Salomão construir o prédio, eles usavam aquela tenda, né, uma barraca, vamos dizer assim, que era o tabernáculo, onde dentro desse local havia a Arca da Aliança, que, vamos dizer assim, simbolizava a presença de Deus, onde Deus se manifestava ali algumas vezes na arca, né? Um símbolo da presença de Deus. E aqui, então, provavelmente é o que Davi está se referindo, né? Porque ainda não tinha o templo. Então, a casa do Senhor, o tabernáculo, né? Quando a gente lê lá o último Salmo, o 150, que faz esse fechamento dos hinos, olha só o que diz, é um chamamento à adoração. Ele diz: aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor, aleluia. Eu não toco. Todo ser vivo louva o Senhor. É porque você não toca, porque você não é afinado para cantar. Nós somos criados para louvar a Deus. Então é esse chamamento a estar louvando a Deus, chamamento para estar no templo do Senhor, na casa do Senhor, oferecendo a Deus o culto. Provavelmente nesse louvor eu tento imaginar como é que se dava isso, né? Que imaginação, tá?
que eles estavam indo para Jerusalém e alguém puxava esse hino. E talvez ali então com os instrumentos, indo tocando, e alegrei-me quando me disseram, e eu dançando. Nós vamos ver isso, Davi, quando estava levando a arca para Jerusalém, ele ia dançando, né? Pela rua, pulando de alegria. Então talvez alguém puxava o cântico e os músicos, e a multidão se unia, talvez havia um corinho ali, alguém respondia, eu não sei como é que era. Eu tento imaginar a alegria do povo louvando a Deus. E os salmos, a gente vê os salmos como momentos em que os salmistas abriam o coração e choravam as suas mazelas, as suas dores, e buscavam a Deus o socorro, mas nós também vemos louvor a Deus, louvor a Deus. O povo dentro da cidade louvando com alegria, dando graças, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus por isso, né? Para o salmista, ir à casa de Deus era um motivo de grande alegria. Grande alegria. Uma época eu vi um vídeo, foi um experimento, né? Talvez você tenha visto esse vídeo. Num trem, as pessoas... Eu viajei muito de trem, na época que eu morava em São Leopoldo, estudava na PUC aqui em Porto Alegre, então a gente estava naquele trem das pessoas depois do trabalho cansadas, sentadas ali, todo mundo, alguns sonolentos, outros preocupados, outros angustiados. E foi feito um experimento nesse ambiente, as pessoas ali tudo quietas, alguém começou a rir. Não sei se você viu esse vídeo, a pessoa começou a rir. E ela foi aumentando o seu riso, e começou a dar gargalhada, e as pessoas olhando, e quando eu vi muita gente dentro do trem, começou a rir. Porque quando o riso, a alegria, ela se multiplica, ela contagia. A tristeza também, a tristeza coloca as pessoas para baixo. Então, tem que ter alegria dentro de casa, tem que ter alegria na igreja, tem que ter alegria. Então esse experimento mostra de como a alegria ela contagia. Alguns estavam rindo da pessoa rindo, mas estava rindo, né? Porque a alegria contagia. Então quando o salmista diz, vamos à casa do Senhor, e viu aquela alegria, ele também se alegrou, porque a alegria é contagiante. E essa alegria do escritor deveria contagiar a mim e a você. Vamos à casa do Senhor, né? Davi amava a casa de Deus, né? E se alegrava com a oportunidade que ele tinha agora de louvar a Deus com outros adoradores. Nós não precisamos, nós cristãos, né, não precisamos realizar grandes peregrinações que nem eles para ir a Jerusalém, né, a lugares santos. Esse lugar é santificado, é mais santo. Não, nós fazemos reunião nas casas ali, Deus está presente, é um lugar santificado pela presença de Deus, não é? Porque Deus não habita em edifício feito por mãos humanas, né? Deus não habita em prédios, tá? Então a celebração que nós viemos e vamos vir oferecer a Deus, ela precisa do nosso coração inclinado para Deus e uma atitude nossa de adorador. A primeira atitude para nós virmos aqui, nos reunirmos, é ter uma atitude de adorador. Eu sou um adorador, eu quero estar ali com esse povo para adorar a Deus. Para adorar a Deus. E quando nós, nessa adoração a Deus, a primeira demonstração é o louvor. O verso 1, repito, que diz, alegrei-me quando me disseram, ou como os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Outra possibilidade de tradução é iremos, é uma afirmação, iremos sim à casa do Senhor. Uma afirmação de determinação, de dedicação. Tem impedimentos, mas eu vou à casa do Senhor. Tem dificuldade, mas eu vou à casa do Senhor. Não preciso esperar um convite de alguém. Eu quero estar com o povo de Deus. Os israelitas eles deviam ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano, né? A Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculo, nessas festas, né? E quando eles iam lá como adoradores, como alguém escreveu dizendo que eles não iam como turistas, mas não, eles iam para adorar. O objetivo era o encontro com Deus, o privilégio deles era dar graças ao Senhor. Então o salmista está expressando assim, Davi, né? Quando alguém disse, ou junto com as outras pessoas, vamos para a casa do Senhor, vamos juntos adorar o Senhor, vamos nos alegrar na presença do nosso Deus.
Porque a atitude da pessoa que louva é alegria, estar alegre na presença de Deus. E a alegria faz parte das nossas vidas, amém? A alegria faz parte da vida dos cristãos, porque é a alegria da nossa salvação. Às vezes nós não temos motivos no dia a dia para nos alegrarmos, mas quando lembramos do que Jesus fez por nós, deve nos levar a entoar cânticos mesmo no sofrimento. Nós vamos lembrar de Paulo e Silas, que estavam presos, mas estavam lá louvando a Deus. Alguém disse que um dos cânticos mais entoados pelos crentes chineses, na época da maior repressão, com prisões e mortes, eles cantavam: estou seguindo a Jesus Cristo. Quem é das antigas aí vai lembrar desse cântico, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Atrás não volto não. Amém? Eu sei que tenho crido, tenho sofrimento, mas eu canto, eu louvo, não por causa do que eu estou passando, mas por quem eu adoro a esse Deus. Porque a alegria da salvação, ela pode ser expressa inclusive nas tribulações, nas dificuldades. Então tenha alegria em vir celebrar a Deus aqui. Tenha alegria. Tenha essa atitude de adorador, de buscar o Senhor, de louvar o Senhor. O verso 4 vai dizer que eles subiam para esse templo ali para dar graças ao Senhor. Então, uma atitude de quem adora e louva a Deus é a gratidão. Nós nos reunimos aqui para adorar, para louvar e para agradecer. Celebração é um tempo de agradecer a Deus, dar graças ao Senhor. As tribos do Senhor, nenhuma deveria ficar de fora, todas deviam ir à casa para oferecer culto, adoração e gratidão. O louvor poderíamos colocar como um sinônimo de gratidão, né? Tu está agradecendo, tu está louvando. A nossa atitude ao oferecermos um culto a Deus deve ser de gratidão. E gratidão é o reconhecimento de quem Deus é e o que Ele faz por nós. Nós chamamos esse encontro aqui de duas formas, ou de culto ou de celebração. Para alguns mais comum é culto, para outros é celebração. O nome não importa tanto. O que tem é que o propósito que nós nos reunimos. Porque alguns podem pensar: eu vou na igreja hoje para buscar uma bênção de Deus. Outros podem pensar: eu vou na igreja hoje no culto para oferecer a Deus a minha gratidão pelas bênçãos que eu já recebi. Ambos estão certos. Há pessoas que estão numa situação difícil e elas vêm para o culto: eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso da comunhão, eu preciso ser fortalecido. Outros vêm e deve ser algo movido no nosso coração, nós olharmos para a semana que vivemos e olharmos para como Deus me abençoou. Semana tal, foi um livramento, foi uma ajuda de Deus, uma bênção de Deus, eu vou lá agradecer a Deus. Gratidão. É o que o povo fazia. Ia louvar a Deus, ia agradecer a Deus. Porque no momento que nós estamos reunidos, tem um momento da contemplação, da oração, do momento que nós estamos em silêncio, mas é o momento do júbilo, da adoração, do cântico, de celebrar o que Deus tem feito. Podemos nos prostrar aqui adorando ao Senhor na santidade, mas também podemos levantar as mãos: ajuda-me, Senhor, socorre-me, Deus. Esse é o nosso Deus que nós buscamos e nos reunimos para buscar juntos. É conhecido, acho que da maioria de vocês, lá em Gênesis conta sobre os dois irmãos Caim e Abel, que juntos realizaram um culto a Deus. Duas pessoas, pode ser, duas pessoas estão chegando juntas, ofereceram culto a Deus, colocaram a sua oferta, seu sacrifício, mas foi recebido de forma diferente por Deus. Mas nós vemos que Abel ofereceu a sua oferta com alegria e gratidão, um verdadeiro adorador, reconhecendo Deus na sua vida. E Caim, vemos que talvez estava oferecendo como um ritual, como uma obrigação. Não vou entrar em detalhes profundos aqui, mas ambos estavam oferecendo um culto a Deus. E aliás, aquele culto ali foi o motivo da briga deles, De Caim ficou, porque Deus rejeitou o culto de Caim, aceitou de Abel, e aí Caim decidiu matar o seu irmão por causa daquele culto.
O culto não pode ser motivo de briga, gente. Infelizmente, na história da igreja acontece isso, né? Mas o culto tem que ser um momento de unidade, de louvor, de buscar a Deus, né? Porque, gente, nós vemos Abel e Caim. É mais importante a intenção do adorador do que a sua expressão, do que a sua oferta. É o seu coração, porque ele oferece a Deus. Jesus, lá registrado em João capítulo 4, diz: vem, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar é render homenagem a quem tem toda a glória, nosso único, excelso e santo Deus. É reconhecer a sua grandeza, é louvar os seus atributos. Adoramos a Deus, seus feitos maravilhosos, é nos prostrar diante da sua majestade, da sua glória, reconhecendo a sua presença. Adorar a Deus, nós não oferecemos mais sacrifícios, mas nós oferecemos o nosso sacrifício de louvor, amém? Louvando a Deus, nossas ações de graças por aquilo que Ele realiza. Aliás, nós não devemos adorar a Deus só aqui. Você que é cristão, nós devemos viver em estado de adoração constantemente, durante todo o tempo, reconhecer a presença de Deus contigo todo instante. E estar adorando a Deus na hora da refeição. Obrigado, Senhor, por essa refeição que o Senhor me dá. Obrigado, Deus, por isso. Adorando a Deus. Adorando a Deus. Porque nós não entramos neste lugar para adorar a Deus e nem saímos, né? Nós estamos sempre na presença de Deus em adoração. Nós não entramos e saímos da presença de Deus. Nós estamos sempre na presença de Deus. Nós não vamos ao culto. Você não veio ao culto para assistir a esse culto, nós vimos para prestar culto. Você vem para oferecer o teu culto a Deus. Nós aqui estamos te convidando, te encorajando para que numa unidade, nós escolhemos as músicas, é verdade, nós trazemos a palavra de Deus, mas nós não estamos fazendo culto sozinhos, nós queremos fazer um culto em unidade, juntos, só uma só voz, desafinado, não tem problema, né? Mas oferecendo o nosso culto, porque cada oração, cada momento aqui é um culto a Deus. É um culto a Deus. Cada abraço que nós estamos, quando a gente diz: Senhor, obrigado por essa pessoa que está aqui com a gente. Você é precioso, você é especial. Que bom que Deus colocou você na nossa história, na nossa vida. Você não é espectador do culto, você oferece a Deus o culto. Amém? A Bíblia diz que nós somos criados para a glória de Deus. Isaías diz que eu os criei, Deus te criou, e lhes dei vida, Deus que deu vida, a fim, com o propósito de que mostre a minha grandeza, onde Deus te criou e te deu vida para que você reconheça a grandeza dele e viva para ele. E uma das formas é quando nós estamos juntos em culto, adorando ao Senhor. A palavra de Deus lá no Salmo vai dizer que nós precisamos de Deus como o nosso corpo precisa de água, nós sedemos de Deus. Assim como tenho sede da água, eu tenho sede espiritual do Senhor, que a gente possa ter muita sede. Vontade de buscar o Senhor. Nossa alma precisa de Deus. Assim como você precisa do ar para respirar, a tua alma precisa de Deus. Porque, queridos, se não adorarmos ao Deus verdadeiro, nós adoraremos aos deuses deste mundo. Aos deuses deste mundo. Escolha adorar ao Deus verdadeiro. Porque é importante, não a forma como você oferece culto, que é importante também, mas o Deus certo que você oferece o culto. Ofereçamos ao Senhor um culto alegre, como alguém disse assim: é melhor, eu prefiro ir numa festa do que num funeral, né? Os nossos cultos não tem que ser nem funeral e nem uma bagunça. Aí vem a ordem, a decência, né? A alegria e a reverência, uma coisa não impede a outra. Mas a alegria tem que ser da presença de Deus, mas o contritamento, dizer: perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque quando o Espírito Santo toca no nosso coração e a gente está reconhecendo os pecados, às vezes a gente tem que chorar.
E aí já é curado, é perdoado e se enche de alegria, porque agora eu sou perdoado. Meus pecados já são ex-pecados, agora eu sou perdoado. Então a primeira atitude deles era uma atitude de adorador que iam para Jerusalém, para a casa de Deus, para adorar. A segunda atitude, uma atitude no verso 6 que diz: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Nós viemos aqui sim para adorar, e nós viemos aqui também para orar, mesmo que silenciosamente. A celebração é um tempo também de oração. É claro que a maioria das orações que você faz, ou deveria fazer, no teu dia a dia, na tua casa. Aqui não tem muito espaço no nosso culto para você orar. A gente concede a oração a alguns, né? Quanto maior a igreja, mais difícil fica. Então, no teu dia a dia é o tempo de oração. Mas também eles iam para a casa do Senhor, para Jerusalém, orar e orar pela paz. O nome Jerusalém significa fundamento de paz. Mas o que a gente vê séculos e séculos, essa cidade, talvez no centro, é o centro do mundo de conflitos. Não é? Olha, é difícil você ver uma época que não há conflito, onde as três principais religiões têm o seu espaço nessa cidade, não é? As principais, ali o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, têm lá o seu espaço, seus monumentos, e brigam por isso. Mas, e tantos outros conflitos, né? E na nossa cidade aqui, quanto conflito também, religioso, político, social. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela cidade de Porto Alegre, oremos pela nossa cidade. Ainda bem que nós temos o nosso príncipe da paz, por isso que nós pedimos, oramos a paz, alguém que é o príncipe da paz, né? Aquele que dá paz que o mundo não pode dar, por isso que a gente pode orar pedindo paz, porque ele que dá a paz, que o mundo não pode dar. E só vai haver paz no coração das pessoas quando nós orarmos, venha o teu reino no coração das pessoas. Salvação no coração das pessoas. Jesus chorou por Jerusalém, pois o seu povo não conhecia a paz e iria rejeitar o príncipe da paz. E rejeitou. Mas nós podemos orar pela paz de Porto Alegre, pela paz da cidade, orar pela paz da tua casa, da tua família. O texto vai falar sobre prosperidade. Oro pela paz para que tenha prosperidade. Não existe prosperidade se não houver paz. Pode haver prosperidade material, mas se não tiver paz, não é uma prosperidade. A família pode ser rica financeiramente, materialmente, mas tem que viver em paz, em harmonia. Precisa orar pela paz da casa, da família. Agora, queridos, que Deus nos mova o nosso coração, porque as nossas orações não sejam orações mecânicas, ritualísticas, repetições. Jesus disse que não pode ser assim, mas que sejam orações profundas, que cada dia nós possamos orar com mais profundidade, mais sinceridade, lá na tua casa, quando estiver sozinho, aqui, que nosso coração esteja movido pelo Espírito para orar com entendimento, orar com Espírito. Amém? Orar ao Senhor. E ele diz ainda que orar pela cidade e também pelos irmãos e amigos. Nós temos que orar pelas pessoas que desejando a salvação deles. Quando fala de prosperidade, não necessariamente é riqueza material, mas espiritual. Paulo orava por seu povo, conforme Romanos 10, e no entanto nós vamos ver Paulo pobre. 2 Coríntios 6, precisando de ajuda. Então a base não é a prosperidade material, não que seja um impedimento, mas não é isso que nós oramos, mas para que haja paz, alegria do Espírito Santo. Devemos orar para as necessidades dos nossos irmãos? Amém, sim. Mas devemos orar pela salvação das pessoas. Oremos por aqueles que estão aqui dentro, mas oremos por aqueles que estão lá fora. Ele vai dizer pelos que estão dentro dos muros de Jerusalém, pelos que estão de fora. Oremos pela paz das pessoas. Uma atitude de adorador que louva, que se alegra, que agradece a Deus.
Atitude de alguém que vem orar, vem buscar o socorro de Deus, vem interceder pelas pessoas. Mas tudo isso precisa da atitude de amor. Verso 8 e 9, eu leio na versão atualizada que diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor, 2 vezes o salmista vai dizer. Não havia distância, que precisasse caminhar, ou dificuldade para chegar na casa. Nós viemos de carro, a gente vem de tantas formas fáceis de vir, né? O peregrino que vinha de longe, ele não reclamava da sua jornada, porque eu vou estar na casa do Senhor para oferecer a Ele o meu culto. Porque quando nós amamos, meus queridos, os fardos ficam mais leves. Ficam mais leves. Quantas histórias a gente ouve de namorados, né? Que precisar caminhar, atravessar a cidade de a pé para ver a namorada, vai. Porque o amor, qualquer sacrifício por causa do amor. Em relação a Deus, por que a gente põe empecilhos tanto amor que Deus tem por nós, né? Queridos, Davi amava a casa de Deus. Que você e eu possamos amar, não o prédio aqui, não é isso que eu estou falando, mas amar as pessoas, amar a família, porque Deus é amor. Então, onde existe Deus, onde existe o amor, existe Deus, não pode, tem presença de Deus, não pode haver o mal. Porque Deus é amor, e nós estamos com Deus. Nós não podemos ser instrumentos do mal, mas de amor nas nossas casas, na igreja. Deus ama você e ama quem está sentado ao teu lado. O mesmo amor. O mesmo amor. Ele ama a tua família, Ele ama o teu colega de trabalho, independente dos defeitos. 1 Coríntios 13 vai dizer que quem ama não busca os seus interesses, mas os dos outros. Eu amo o meu colega, vou buscar o interesse dele, como ajudar. O meu irmão, como eu posso ajudar. Eu amo, quero ver o que eu posso ajudar, meu irmão. Quem ama, né? Em nossas casas precisa haver mais amor, mais presença de Deus. Para Davi e os israelitas, a principal atração em Jerusalém não era a cidade bonita, mas a adoração a Deus. A adoração a Deus. Este lugar, gente, é um lugar simples que nós temos. Talvez você já esteve em prédios suntuosos, né? E você vai encontrar lugares lindos, maravilhosos. Mas você vai encontrar indo para países aí onde o lugar de culto é chão batido. Onde eu já vi isso, né? As portas abertas, a missão mostra muito isso. Onde os bancos foram uma árvore cortada e botaram ali os galhos ali, fazem os bancos improvisados de madeira cortada, nada, chão batido, e o povo está ali louvando a Deus. Porque não é o local, a casa de Deus como um local. Porque nós não vamos à igreja, nós reunimos a igreja, amém? Nós não vamos à igreja, nós reunimos a igreja num local. É isso. Nós reunimos a igreja, então não é um ambiente. Claro que nós, liderança, nós nos esforçamos para oferecer o melhor que nós podemos, né? A oferecer, porque nós também gostamos de conforto, gostamos do ar-condicionado, gostamos do local agradável. Sim, nós nos esforçamos para isso. Mas não é isso que é o principal para nós. O principal para nós é estarmos unidos como igreja. Seja aqui, seja sábado que vem ali na praça, ao ar livre, conversando com as pessoas, talvez orando com alguns, levando uma literatura, não é? Não é o local em si, mas é a reunião do povo. Porque ir à casa de Deus não pode ser você estar aqui com a gente, não pode ser a mera ida a um lugar, mas tem que ver com o que se faz no local. Você não é ir aqui, é diferente de você ir ao mercado, a uma loja. Você está vindo aqui para ter um encontro com pessoas que decidiram seguir a Deus e se reúnem para adoração. Concluindo, eu imagino que, assim como eu, você também deve ter acontecido que quando alguém diz para vocês, vamos ir no culto, e talvez você não disse, onde era a igreja? Talvez, mas você vai, né?
Às vezes nós não estamos, sim, todo entusiasmados, principalmente porque às vezes a gente tem culto toda semana, né? Mas a gente vai. Talvez você pense em vir, né? E talvez você não tenha essa alegria, essa possibilidade de se alegrar, porque você talvez durante a semana está vivendo um momento difícil. Talvez enfrentando uma enfermidade, talvez ali numa luta na tua casa, um momento que você esteja passando. Então no primeiro momento você não se alegra. Mas o que nós oramos e esperamos é que na comunhão, seja aqui, seja na casa, numa célula, quando nós nos reunimos entre 2 ou 3, ali nós nos alegramos pela presença de Deus e buscamos a Deus juntos pela cura, pela ministração do Espírito Santo, porque nós não estamos numa reunião de pessoas, mas numa reunião de filhos de Deus com o Pai, ali numa comunhão, que a gente possa crescer nisso, nessa comunhão, nessa unidade. Eu tenho certeza que quando você está com o povo de Deus, não garanto que você vai dar gargalhada, né? Mas se há a presença de Deus ali contigo, você sentir a presença de Deus, você vai se alegrar, você vai receber a paz de Jesus. Hebreus 4,16 diz: cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Vamos nos encorajar uns aos outros a estarmos juntos nos nossos encontros, reuniões, células, celebração. E a palavra, voltando ao verso 1, não diz assim, vai tu na casa de Deus. Não, vamos, quem sabe dar a mão, vamos juntos. Em nome de Jesus, que a gente possa viver isso e nos alegrar na comunhão. Em nome de Jesus.